Imagine por um instante que cada pensamento que você guarda, cada palavra que você pronuncia e cada emoção que você emite tem o poder de mudar o mundo ao seu redor. E se eu te dissesse que isso já acontece? Bem-vindo ao poder de abençoar tudo ao seu redor. Uma jornada transformadora inspirada na sabedoria atemporal do visionário espiritual Eamon Fox. Este não é apenas um texto, é uma chave que abre as portas para uma vida elevada, onde a bênção se torna seu escudo, sua bússola e sua força. Aqui, você vai descobrir um poder que sempre esteve em suas mãos. A capacidade consciente de abençoar cada pessoa, situação e objeto que cruza seu caminho. Não importa quão sombria pareça a situação, quão impossível o desafio, quando você abençoa, você transforma, você liberta, você renasce. Prepare-se para se reconectar com o divino que vive em você. A cada capítulo, sua consciência vai se expandir, seu coração vai se abrir, e seu entorno começará a refletir a luz que você escolhe emanar. Este é o seu momento, o seu poder, e tudo começa com uma bênção. Uma voz esquecida que ainda pode criar mundos. Desde o início dos tempos, os seres humanos têm o poder de transformar o que os cerca, não pela força das mãos ou pela precisão das armas, mas pela energia vibrante da consciência expressa pela palavra falada. Esse poder, conhecido pelos sábios antigos e usado com humildade por profetas, é o presente que agora quero devolver a você. A arte sagrada de abençoar. Abençoar não é apenas dizer palavras gentis, não é um gesto decorativo ou um ritual antes de dormir. Abençoar é um ato espiritual consciente, pelo qual você afirma a presença de Deus onde os sentidos percebem apenas ausência. É proclamar perfeição onde outros veem caos. É falar como quem sabe que sua palavra não é apenas som, mas uma semente criativa. Nós esquecemos esse poder. Trocamos ele por críticas, reclamações e o hábito de amaldiçoar, muitas vezes sem perceber. Cada vez que falamos mal de alguém, mesmo achando que temos razão, semeamos sombras. Cada vez que descrevemos o que não queremos, damos forma a isso. Cada vez que dizemos que algo é impossível, difícil ou nunca vai mudar, assinamos decretos espirituais que nos prendem. Mas dentro de você, agora mesmo, vive uma voz que pode desfazer tudo isso. Uma voz que pode abençoar sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças, sua história, seu presente e até seu futuro. Essa voz não é uma metáfora, é o Cristo dentro de você, esperando sua permissão para agir. Você sabia que não há nada em sua vida que não possa ser transformado se você abençoar de verdade? Abençoe seu corpo, e ele começará a se curar. Abençoe seu inimigo, e ele perderá o poder sobre você. Abençoe seu trabalho, e caminhos se abrirão onde antes não havia. Abençoe sua casa, e ela se tornará um refúgio de paz. Abençoe seu passado, e as correntes se quebrarão. Abençoe suas finanças, e o fluxo retornará. Abençoe seu dia antes de ele começar, e ele obedecerá a você. Mas entenda bem, não é a palavra em si que faz o milagre, é a consciência por trás dela. Se você abençoa com medo, não está abençoando. Se abençoa com dúvida, a lei não é ativada. Abençoar é decretar com autoridade, é assumir seu papel como filho de Deus e falar como quem sabe que sua voz tem peso no universo. Este livro, então, não é uma coleção de fórmulas mágicas nem uma sequência de frases motivacionais. É um despertar espiritual, um treinamento profundo para você aprender, lembrar e aplicar o poder da bênção com clareza, pureza e fé. Cada capítulo é um passo, não em direção a uma positividade artificial, mas a uma consciência verdadeira que transforma e cria. Porque, quando você abençoa, você se lembra. E quando se lembra de quem você é, tudo se realinha. Este livro te convida a parar de descrever sua vida e começar a decretá-la, a parar de repetir o que vê e começar a proclamar o que está no espírito, a parar de amaldiçoar com reclamações e começar a governar com sua palavra. Não importa o que aconteceu antes, não importa quão impossível pareça, tudo pode mudar se você abençoar. Leia com a alma aberta, não para aprender algo novo, mas para lembrar algo eterno. No final, você descobrirá que nunca se tratou de transformar o mundo, mas de revelar o novo mundo que já estava esperando, escondido em sua consciência. Tudo o que você toca pode curar.
Capítulo 1. Abençoar não é pedir, é declarar a verdade. Desde os primórdios da história espiritual, a alma humana confundiu humildade com retraimento, fé com medo disfarçado e oração com súplica. Essa confusão enfraqueceu a relação entre o homem e Deus, diminuiu o poder da palavra dita e roubou da humanidade a capacidade de transformar o mundo. Mas chegou a hora de esclarecer. Abençoar não é pedir, é declarar a verdade. Quando alguém pede, parte de uma premissa invisível. Não tenho poder, não sou digno, estou longe da fonte. Pedir vê Deus como um ser distante, um juiz severo ou um mestre que precisa ser convencido. Dessa posição, a alma se encolhe, o espírito se apaga, e a oração se torna um ato de desespero, não de conexão. Mas quando você abençoa, não está pedindo, está afirmando. Não está implorando por um milagre, está ativando uma lei. Abençoar é um ato de autoridade espiritual, não de submissão. É falar com o mesmo tom que Deus usou ao dizer, haja luz. Ele não disse, por favor, que haja luz. Ele não hesitou, não duvidou, não consultou. Falou com plena consciência de seu poder criativo, e assim foi. E assim deve ser com você. Quando você abençoa de verdade, exerce o poder criativo que lhe foi dado como filho de Deus. Você não diz, espero que isso melhore. Você diz, abençoo esta situação e declaro que a verdade de Deus se revela aqui agora. E qual é essa verdade? Que apenas o bem é real, que a harmonia está sempre presente, mesmo que a forma pareça caos, que a abundância é o estado natural, mesmo que a escassez apareça, que a saúde é a base do ser, mesmo quando o corpo mostra sintomas, que o amor de Deus nunca deixou de fluir. Abençoar, então, é afirmar essa verdade eterna, mesmo quando as aparências dizem o contrário. Não é negar a experiência, mas substituí-la por uma realidade superior. É segurar a visão de Deus no vale das sombras, não para ignorá-lo, mas para transformá-lo. Porque a bênção não ignora a dor, ela a redime. Não nega o conflito, ela o eleva. Não foge dos problemas, ela os reescreve a partir do Espírito. Mas, para abençoar com poder, você deve abandonar a consciência de súplica. Deve sair do papel de mendigo espiritual. Deus não precisa ser convencido. Ele não está esperando você sofrer o suficiente para merecer sua ajuda. Ele já deu tudo. A mesa está posta, o reino foi entregue. Falta apenas sua aceitação, seu reconhecimento e sua declaração pela palavra. É isso que a bênção faz. Ativa a presença, invoca a ordem, restaura a harmonia e dissolve o medo. Não por um truque ou ritual, mas pela vibração da verdade que ela carrega. Porque, quando você abençoa, está dizendo ao universo, eu reconheço Deus aqui e agora, e portanto, tudo que não é reflexo dele deve desaparecer. Imagine uma mãe cujo filho adoeceu. Ela pode orar, Deus, por favor, não deixe piorar, não o leve, eu imploro. Embora suas palavras venham de um amor profundo, elas estão tingidas de medo. Esse medo enfraquece sua oração, em vez de abrir a porta para a fé, fecha-a com ansiedade. Agora, imagine essa mesma mãe, firme na fé, dizendo, Pai, abençoa meu filho. Declaro que tua vida flui por seu corpo, que tua saúde se restaura em cada célula, que tua paz o envolve. Eu o vejo saudável, forte, livre, e agradeço porque isso já está feito no espírito. Percebe a diferença? A primeira mãe pede a partir da falta. A segunda abençoa a partir da certeza. O resultado não é definido pela emoção, mas pela consciência de onde as palavras nascem. Porque o universo não responde a lágrimas, responde à fé. Não ao volume, mas à verdade. Não confunda isso com arrogância. Não se trata de impor sua vontade sobre o divino, mas de se alinhar com o que já é. Você não precisa implorar para Deus agir a seu favor, precisa lembrar que ele já agiu. E então, fale, não como quem tenta convencer, mas como quem declara. É por isso que digo, abençoar é um ato sacerdotal. Você não precisa de templo, túnica ou altar. Tudo o que precisa é de uma consciência elevada,
palavras cheias de luz e uma decisão firme de ver a verdade onde outros veem caos. Foram te insultar? Abençoe quem o fez, não porque concorda, mas porque sabe que quem abençoa se liberta, e quem amaldiçoa se acorrenta. Está endividado? Abençoe cada conta, não por masoquismo, mas como quem declara: esta é uma oportunidade para lembrar que Deus é meu provedor. É difícil se amar? Olhe-se no espelho todas as manhãs e abençoe sua vida, seu corpo, sua história. Diga ao seu reflexo: eu te abençoo, você é uma expressão perfeita do amor de Deus. Caminhe em paz, cresça na fé, viva em plenitude. E faça isso sem cinismo, sem sarcasmo, sem aquela voz que diz: isso é ridículo. Porque essa voz não é sua alma, é seu velho eu, aquele que se alimenta da dor e zomba da luz. Responda a ela com amor, mas não acredite mais nela. A bênção é mais real que suas dúvidas. E quando você a pratica com consistência, seu mundo começa a obedecer. Sim, há poder em suas palavras. Sim, há vida em sua voz. Sim, a bênção pode mudar tudo. Mas você deve falar como quem sabe que sua palavra é respaldada pelo céu, como o centurião no Evangelho que disse: basta uma palavra, e meu servo será curado. Essa é a fé que abençoa, fé sem drama, sem súplica, sem espetáculo, mas cheia de autoridade. Então, quando falar, não peça, declare. Quando vir dor, não fuja, abençoe. Quando falarem de crise, de ruína, de fracasso, não repita, responda com a verdade. Diga: abençoo esta situação e declaro que a ordem divina se manifesta aqui e agora. Porque esse é seu papel como filho do Altíssimo. Você não está aqui para descrever o mundo, está aqui para abençoá-lo até que ele revele seu verdadeiro rosto. Oração para falar com poder. Pai da palavra viva, hoje eu paro de pedir o que já me foi dado. Paro de falar com medo, de pensar como escravo, de viver como se não tivesse direito. A partir de hoje, abençoo com minha voz, minha mente, minha alma. Abençoo o que vejo e o que ainda não vejo. E sei que, ao fazer isso, a verdade começa a se manifestar. Amém. Capítulo 2. A palavra abençoada, vibração que transforma a matéria. Há um poder maior que o aço, mais penetrante que o raio, mais sutil que o vento, e ainda assim mais criativo que as mãos do oleiro. A palavra abençoada. Essa palavra, dita com consciência, sustentada pela fé, acesa por uma intenção pura, tem o poder de transformar a substância da matéria, porque atua no invisível que molda o visível. Isso não é fantasia nem metáfora, é uma lei espiritual tão certa quanto a gravidade, mas infinitamente mais elevada em seu efeito. Tudo o que você vê, a cadeira onde você senta, o corpo que você habita, o pão que você come, as paredes da sua casa, as folhas de uma árvore, tem, em sua raiz mais profunda, energia organizada por uma ideia. E para essa ideia tomar forma, ela precisou ser expressa. O universo foi criado pela palavra. No início, não havia matéria, tempo ou espaço. No início, havia a palavra. E a palavra não é apenas som, é vibração consciente que gera forma. Quando você fala, não apenas faz barulho, você molda a vibração. E essa vibração se imprime no que você toca, no que você vê, no que te cerca, no que você respira. Há pessoas que entram em um ambiente e o enchem de paz. Há aquelas que, sem dizer uma palavra, trazem consigo um campo de alegria. E há outras cuja presença lança uma sombra, mesmo sem nunca terem dito algo ofensivo. Por quê? Porque a vibração delas fala antes mesmo da boca. Agora, o que acontece quando essa vibração é conscientemente direcionada para um propósito espiritual? É aí que nasce a palavra abençoada. É quando você deixa de apenas expressar emoções e começa a decretar uma realidade superior. É quando a palavra se torna uma semente de transformação. Onde há desordem, a palavra sagrada impõe ordem. Onde há doença, a palavra abençoada invoca saúde. Onde há carência, ela convoca a abundância. Onde há divisão, ela manifesta a unidade. O poder de abençoar não é reservado para santos. Ele está em você agora, vive em sua boca, dorme em seus pensamentos,
espera que você se lembre. Mas, e isso é essencial, esse poder só se ativa quando você fala a partir de uma alma desperta. Não basta repetir fórmulas, não basta memorizar frases bonitas. A palavra abençoada não é uma sequência de sons, é uma vibração alinhada com a verdade. Quando você diz, abençoo esta situação, você não está emitindo um julgamento emocional, está declarando que, por trás da aparência, uma ordem superior está em ação. Você está invocando a presença de Deus onde o erro parecia reinar. Você está permitindo que o eterno penetre no temporário. Você é como o mestre dizendo, levante-se, caminhe, seja limpo, seja livre. E essa palavra, dita com autoridade interior, se cumpre. Olhe os exemplos deixados por Jesus. Ele não explicava, não implorava, não justificava. Ele dizia, seja curado, seja aberto, tua fé te salvou. Como ele fazia tais maravilhas? Porque falava a partir da consciência de unidade com o Pai. Porque sua palavra não era dele, era a vibração perfeita da verdade, dita sem interferência. E se ele fez isso, foi para que você também pudesse fazer. As obras que eu faço, vós também fareis, e ainda maiores. João 14:12. Sim, há palavras que curam, que abrem caminhos, que dissolvem ódios acumulados por décadas. Uma única frase dita com compaixão pode desarmar uma guerra interior. Um único decreto de amor pode reverter uma doença alimentada pelo rancor. Um eu te abençoo sincero pode mudar o destino de uma família inteira. Mas também, e você precisa saber disso, há palavras que matam, que afundam, que contaminam, que semeiam miséria, que paralisam. Palavras que você repete sem nem perceber. Isso nunca vai mudar, tudo dá errado, estou cansado de lutar. E o que o universo faz com essas palavras? Ele obedece. Porque ele não distingue se você fala por hábito ou por fé, ele só responde ao que você vibra. Por isso, é urgente recuperar a consciência da linguagem, falar novamente como os antigos, os sábios, os profetas, o povo de fé. Fale com intenção, com clareza, sabendo que cada palavra que você diz é uma faísca que molda a realidade. Você não precisa saber metafísica para abençoar. Não precisa de títulos ou rituais complexos. Só precisa pausar e falar a partir da alma. Antes de começar o dia, abençoe sua casa. Antes de servir sua comida, abençoe-a. Antes de ir ao trabalho, abençoe o caminho, as pessoas que encontrará, os desafios que virão. Antes de responder a uma mensagem, uma conversa, uma crítica, abençoe o momento. E, se não souber o que dizer, simplesmente diga: abençoo esta situação com a luz do Cristo que habita em mim. Declaro que apenas o bem pode se manifestar aqui. Você não precisa gritar, não precisa repetir 100 vezes, só precisa acreditar enquanto diz. Fé é o fogo, a palavra é o instrumento, e quando eles se unem, a matéria cede. Isso é mágica? Não, é uma lei espiritual. Porque a matéria não é rígida, a matéria é vibração. E a vibração mais alta sempre transforma a mais baixa. Essa é a ciência do espírito. Não há obstáculo que resista a uma palavra dita com pureza. Mas isso também implica responsabilidade. Você não pode falar luz em um momento e trevas no outro. Não pode abençoar sua vida na segunda-feira e amaldiçoá-la na terça com suas reclamações. Você deve escolher. Sua palavra será um instrumento de criação ou de destruição. Com ela, você semeará o reino ou continuará reforçando o velho mundo. A escolha é diária, constante, mas é sua. E, se você escolher usar sua palavra para abençoar, o universo saberá e se alinhará com você. Porque a palavra abençoada é oração ativa, é decreto, é criação, é poder. E esse poder está em você agora. Oração para consagrar a palavra. Pai de toda vibração pura, hoje consagro minha boca à tua verdade. Que cada palavra que eu pronunciar seja uma semente de luz, uma fonte de paz, uma força criativa. Faça-me consciente do poder que me deste. Não quero usá-lo para semear medo, mas para manifestar teu reino. Que minha palavra abençoe, cure, crie.
Assim seja. Capítulo 3. A lei da reflexão. O que você abençoa, te abençoa. Neste universo que habitamos, não apenas como corpos, mas como consciências em expansão, opera uma lei tão precisa quanto silenciosa, tão infalível quanto o reflexo de um espelho limpo à luz. Tudo o que você projeta para fora retorna a você multiplicado. Essa é a lei da reflexão, a lei da correspondência, a verdade eterna de que o mundo não é causa, mas efeito, e você não é vítima, mas fonte. Essa lei governa todas as dimensões da sua vida, mesmo que você não a perceba. Você não precisa acreditar nela para que funcione, ela não pede permissão, não se suspende por boa vontade, nem se adapta aos caprichos humanos. Se você abençoa, é abençoado. Se amaldiçoa, se condena. Se eleva os outros, você também é elevado. Se julga, será julgado, não por Deus, que não pune ninguém, mas pelo seu próprio campo vibracional, que não pode emitir uma frequência e esperar receber outra. É por isso que abençoar não é apenas um ato de amor pelos outros, é um ato de sabedoria por você mesmo. Porque aquilo que você abençoa começa a te abençoar. Aquilo que você eleva se torna um canal de elevação para você. E aquilo que você reconhece como bom, belo ou valioso começa a se manifestar em sua vida com forma, substância e realidade. Abençoar não é simplesmente desejar o bem a alguém. Abençoar é afirmar o bem no que você observa, e ao fazer isso, você reconhece a presença divina dentro disso. E quando você reconhece essa presença, ela te reconhece em retorno. Porque a lei não é rígida ou automática, é viva, inteligente e responde ao nível de consciência de onde suas palavras, pensamentos e emoções são emitidos. Com a medida que usares, te será medido. Mateus 7:2. Esse ensino do Mestre não é uma ameaça, é uma revelação metafísica profunda. Se você olha o mundo com medo, ele se torna uma ameaça. Se o vê com gratidão, ele te dá razões para ser grato. Se o encara com dureza, ele te endurece em retorno. Mas, se o vê com olhos de bênção, ele se torna um espelho da graça. Quando você abençoa alguém, não importa se essa pessoa merece. Essa questão pertence ao plano mental inferior, onde tudo é medido por justiça externa. No plano espiritual, as bênçãos não são dadas com base no mérito, são reconhecidas com base na natureza. E a natureza de todo ser, independentemente do comportamento externo, é espiritual, divina, perfeita em seu núcleo. Ao abençoar, você desperta essa percepção adormecida e, maravilhosamente, ao fazer isso, desperta a sua própria. Conheci pessoas que transformaram radicalmente suas vidas ao começar a abençoar o que antes odiavam. Um homem começou a abençoar seu trabalho, que desprezava há anos, e, em pouco tempo, sem procurar, recebeu uma oferta melhor. Uma mulher, doente e desgastada pela ansiedade, começou a abençoar seu corpo com carinho e, sem novos tratamentos ou médicos, começou a recuperar a saúde. Um jovem solitário aprendeu a abençoar seu pai ausente e sua mãe autoritária, e, pela primeira vez, formou um relacionamento amoroso livre de medo e desconfiança. Por que isso acontece? Porque o mundo não é o que parece, é o que você projeta sobre ele. E o que você projeta, inevitavelmente, retorna a você. Assim, abençoar se torna não apenas um ato de compaixão, mas uma estratégia espiritual precisa. É o caminho mais direto para transformar seu ambiente, seus relacionamentos, seu corpo, seu trabalho, suas memórias, seu caminho. Porque tudo começa com você, mas não termina com você. Como um eco que ressoa nas paredes do universo, a palavra que você emite com poder e amor volta à sua vida em novas formas, às vezes inesperadas, mas sempre exatas. O grande obstáculo para ativar essa lei é o julgamento. O julgamento separa, categoriza e, ao fazer isso, interrompe o fluxo. O julgamento vem do ego, que sempre precisa se sentir superior, mais certo, mais justo, mais desperto. Mas, quando você abençoa, renuncia ao julgamento, não porque aprova tudo, mas porque escolhe ver além das aparências. Você escolhe enxergar a centelha divina, mesmo no meio do erro. E esse ato profundo de visão espiritual te liberta mais do que liberta qualquer outro.
É fácil abençoar o que te agrada, uma criança sorridente, uma flor, uma paisagem bonita. Mas a alma verdadeiramente evoluída também abençoa quem a feriu, quem errou, quem a negou, quem a criticou. E não faz isso como mártir, mas como quem conhece a lei. Se eu abençoo, sou abençoado. Aqui, um segredo é revelado. Abençoar não muda os outros, muda sua relação com eles. E, quando sua relação interna muda, todas as peças externas se rearranjam. Quer transformar uma situação? Abençoe-a. Quer melhorar suas finanças? Abençoe o dinheiro que você tem, mesmo que pareça pouco. Quer curar um vínculo quebrado? Abençoe essa pessoa, mesmo à distância. Quer viver em paz? Abençoe seu dia antes de sair de casa. Não como quem tenta manipular a realidade, mas como quem entende que tudo responde à vibração que emite. Essa é a lei da reflexão. E quem aprende a abençoar conscientemente se torna um criador deliberado de sua própria experiência. Não reage mais ao mundo, molda-o. Não espera mais por milagres, invoca-os com sua vibração. Não reclama, abençoa. E, ao fazer isso, alinha-se com o amor que criou os céus e a terra. Oração para ativar a lei da reflexão. Meu Pai, hoje eu lembro que o mundo não é meu inimigo, nem minha punição, nem meu juiz. O mundo é meu reflexo, e agora escolho abençoá-lo. Abençoo o que entendo e também o que ainda não compreendo. Abençoo quem me ama e também quem me desafia. Abençoo meu passado, meu presente e meu futuro. E, ao fazer isso, sei que recebo mais do mesmo. Mais luz, mais paz, mais bem. Obrigado, porque já está feito. Amém. Capítulo 4. Como abençoar sem esforço, sem dúvida, sem condições. Muitas almas desejam abençoar, mas se sentem travadas. Querem usar suas palavras como um canal de transformação, mas algo dentro delas resiste, recua, se contrai. Às vezes, as palavras certas escapam. Outras vezes, sentem que sua fé não é forte o suficiente. E, em alguns casos, mesmo quando tentam, a bênção soa vazia, tímida, como um gesto decorativo que não alcança o coração nem move a realidade. Isso acontece quando a bênção nasce na mente, mas ainda não desceu à alma. Abençoar não deve ser um esforço. Não é para ser um exercício mental forçado ou uma obrigação moral. Em sua forma mais pura, abençoar é o fluxo natural da alma que lembrou quem é. Quando essa memória espiritual desperta, a bênção não precisa de motivo, nem de condição, ela simplesmente flui. Então, como aprender a abençoar assim? Como abençoar sem esforço, sem dúvida, sem condições? A resposta não é uma técnica, é interior. Não se trata de fazer mais, mas de soltar mais. Não se trata de encontrar palavras perfeitas, mas de se tornar a própria bênção. Quando você está alinhado com Deus, tudo o que você diz, pensa e faz, até as coisas mais simples, se torna uma emanação autêntica de bênção. A dúvida surge quando a mente toma o controle. A mente quer entender antes de abençoar, quer garantias, quer resultados rápidos. Mas a bênção não opera pela lógica, opera pela fé. E a fé não precisa de provas, é a certeza antes de ver. Por isso, o primeiro passo para abençoar sem esforço é entrar na consciência de unidade. Você não pode abençoar verdadeiramente a partir de uma mentalidade de separação. Se você se sente separado de Deus, dos outros, da vida, suas palavras serão fracas, desconexas. Mas, se você pausar por um momento, respirar fundo e lembrar: Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em tudo, então sua bênção se torna um fogo invisível, um poder em movimento. Você não precisa de cerimônia, não precisa de altar. Tudo o que precisa é parar e se tornar presente, sentir, mesmo que por um instante, que está em contato com a fonte. A partir desse momento, sua palavra não é mais sua, é a palavra de Deus através de você. E é isso que a torna eficaz. A segunda chave para abençoar sem esforço é parar de esperar emoção. Muitos acreditam que, para abençoar, precisam sentir algo especial, uma devoção intensa, um calor no peito, lágrimas nos olhos. Não é assim.
A emoção pode acompanhar a bênção, mas não é um requisito. A verdadeira bênção não depende do que você sente, depende do que você sabe. E, se você sabe que Deus está agindo, que sua bondade já foi dada, então você pode abençoar mesmo no meio da dor, mesmo sem sinais, mesmo com medo. Você pode dizer: abençoo esta situação, mesmo não entendendo. Abençoo esta pessoa, mesmo ainda doendo. Abençoo este momento, mesmo não sendo como eu queria. E, ao falar sem exigência, sem força, sem condição, o milagre começa. Nem sempre fora, às vezes dentro, mas sempre começa. Porque a alma que abençoa no meio da confusão já está plantando sementes de clareza, e a clareza sempre floresce. Como abençoar sem condições? Aqui, é necessário um salto maior, porque nossas mentes foram treinadas a dizer: abençoarei se melhorar, abençoarei quando estiver resolvido, abençoarei se a outra pessoa mudar. Mas essa mentalidade bloqueia o poder da palavra, porque, enquanto você impõe condições, está declarando que este momento ainda não é digno de Deus. E isso é uma mentira. Cada momento, por mais escuro que seja, é terreno de Deus. Cada pessoa, por mais errada que pareça, é um filho de Deus. Cada situação, por mais emaranhada, é solo fértil para a luz. Então, abençoe sem esperar mudança, sem tentar controlar, como quem deixa o resultado nas mãos do Espírito. E você verá, sem nem perceber, algo começa a mudar. A energia se move, a mente clareia, o coração se abre, e o que parecia um bloqueio se torna uma porta. Já abençoei em momentos em que tudo parecia perdido, em quartos de hospital, em funerais, em falências, em brigas familiares. Não fiz isso por heroísmo, fiz porque não havia outro caminho. Porque percebi que amaldiçoar não ajudava, reclamar não curava, repetir o problema não resolvia. Mas abençoar mudava o ar, mudava o tom, mudava o campo invisível. E, quando esse campo muda, tudo muda. Abençoar não é dominar, é entregar o controle ao amor. Não é exigir, é confiar. Não é falar a partir do eu inferior, é permitir que o verdadeiro eu fale. E, se você fizer isso uma vez, garanto, vai querer fazer sempre. Porque abençoar traz paz, te âncora, te conecta. E, mesmo que os resultados não sejam imediatos, a paz já é um milagre, e o resto virá com o tempo. Abençoar sem esforço não é fazer pouco, é agir sem resistência. Abençoar sem dúvida não é não ter pensamentos, é parar de acreditar nos que contradizem a verdade. Abençoar sem condições não é fechar os olhos para a realidade, é abrir os olhos para uma maior. Não espere se sentir espiritual para abençoar. Abençoe, e você se sentirá espiritual. Não espere algo mudar antes de falar a palavra de poder. Fale a palavra, e ela mudará. Não espere saber como tudo será resolvido. Declare a bênção, e deixe o Espírito cuidar dos detalhes. Faça de suas palavras um canal de graça, sua vida um fluxo contínuo de bênção, você um lugar onde Deus possa falar sem obstáculos. E tudo mais lhe será acrescentado. Oração para abençoar com liberdade. Meu Pai, não quero mais abençoar com esforço, medo ou condições. Hoje, libero toda dúvida, toda lógica rígida, todo julgamento que me separa. Declaro que tua voz vive em mim e que minha palavra é teu instrumento. A partir de hoje, abençoo como quem sabe, como quem confia, como quem ama. E sei que a bondade responde, porque a verdade nunca se atrasa. Amém. Capítulo 5. Abençoar o que dói. Cura pelo idioma sagrado. Abençoar o que você ama é fácil. Abençoar o que você admira, pelo que é grato, o que te traz alegria, não exige mais que um suspiro e um sorriso. Mas há uma maneira mais elevada, mais santa, mais transformadora de abençoar. Abençoar o que dói. Quando você abençoa a dor, não está negando sua existência, não está enfeitando a ferida com flores ou embrulhando o sofrimento em frases vazias. Quando você abençoa o que machuca, o que você perdeu, o que não entende, o que ainda arde no peito, está realizando o mais alto ato de alquimia espiritual. Está chamando o bem no meio da sombra.
Está declarando que Deus não foi derrotado pelas aparências. E essa palavra, dita com fé, mesmo que sua voz trema, inicia a cura. O mundo te ensinou que, para curar, você deve evitar a dor, encobri-la, reprimi-la, se distrair dela. Mas nada cura na ocultação. O que você nega te prende. O que você enfrenta se revela. E o que você abençoa, transforma. Porque abençoar não é evasão, é contato, é presença, é amor mantido firme diante do que mais dói. Talvez você tenha vivido perdas que não entende, carregue memórias que não sabe como soltar, ainda sinta raiva, tristeza, impotência. E você se pergunta, como posso abençoar isso? Mas deixa eu te contar uma verdade clara, poderosa, inevitável. Se você não abençoa a dor permanece. Se não fala com ela em linguagem sagrada, ela continuará falando com você por meio de sintomas, repetições, medos. Mas, se um dia, mesmo sem entender completamente, você ousar dizer: abençoo essa dor que me feriu. Não sei por que aconteceu, mas sei que Deus não abandona. E, se isso me foi dado para viver, a graça também me foi dada para transformar. Nesse dia, a dor começa a afrouxar seu aperto. Nesse dia, a ferida começa a fechar, não com esquecimento, mas com compreensão. A bênção é a água viva que purifica a memória. Não muda o que aconteceu, mas muda sua vibração dentro de você. Não apaga a lembrança, mas a enche de luz. E, quando algo está banhado em luz, não dói mais da mesma forma. Então, você pode olhar para trás e dizer: isso fez parte da jornada, me ensinou, me mostrou, me quebrou, sim, mas também me abriu. Acompanhei muitas almas feridas, quebradas, perdidas por dores antigas. E as vi renascer quando, pela primeira vez, pararam de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começaram a dizer: abençoo isso, abençoo até minhas lágrimas, abençoo a parte de mim que ainda teme, abençoo essa história e a entrego nas mãos de Deus. Às vezes, a maior cura não vem quando a dor vai embora, mas quando você para de resisti-la e começa a olhá-la com uma luz diferente, a luz da bênção. Então, a dor deixa de ser inimiga, torna-se mestra, depois testemunha, depois uma memória sem espinhos e, finalmente, força transformada. Mas como abençoar o que dói? Seja com ternura, com firmeza, com verdade. Não diga: estou bem se não está. Diga: estou ferido, mas não estou sozinho. Não diga: isso não importa se parte sua alma. Diga: isso me machuca, mas eu o abençoo em nome do amor que me sustenta. E repita isso cada vez que as memórias, os medos ou as cenas do passado voltarem. Abençoo essa memória, eu a encho de luz, não a rejeito, eu a redimo. Faça isso com suavidade, como quem acaricia, como quem rega uma flor que ainda não desabrochou, como quem canta em uma casa silenciosa. E a cura, que é vibração, não explicação, começará a tomar forma dentro de você. Não espere se sentir forte para abençoar o que dói. Abençoe agora, e a força virá. Não espere entender tudo para soltar. Solte com a bênção, e o entendimento chegará. Não pense que abençoar a dor é justificar o que aconteceu. Abençoar não é justificação, é libertação. É parar de carregar o passado como se sua sobrevivência dependesse dele. É dizer: isso me machucou, mas não me define. Quando você abençoa o que te feriu, você para de se identificar com a ferida. E, quando você não é mais sua dor, sua alma começa a lembrar o que sempre foi: luz, presença, paz, propósito. Se você pudesse ver o campo energético da sua alma, veria como cada bênção dita com sinceridade é como uma gota de ouro caindo sobre uma mancha escura. E você observaria como, pouco a pouco, essa mancha clareia, se torna leve, se dissolve, e, em seu lugar, um novo espaço se abre, pronto para ser preenchido pela graça. E então você dirá: isso que me machucou não me pertence mais, porque eu o abençoei, porque eu entreguei, porque eu enchi de luz com minha própria voz. E isso, caro leitor, é a verdadeira cura. Oração para abençoar o que dói. Meu Pai, hoje não peço que apagues a dor, mas que me ensines a olhá-la com teus olhos.
Hoje, abençoo minha ferida, não porque a desejo, mas porque quero soltá-la. Abençoo cada memória que ainda pesa, cada palavra que ainda machuca, cada parte de mim que ainda chora em silêncio. Declaro que, ao abençoar, eu curo, reconcilio, liberto-me. Obrigado, porque tua luz já está agindo em mim. Amém. Capítulo 6. Seu ambiente como altar. O poder de tornar o cotidiano sagrado. Muitos buscam Deus nas alturas, imaginando-o distante, solene, confinado a templos trancados ou perdido entre nuvens inalcançáveis. Acreditam que o divino só se revela no extraordinário, em grandes milagres, em visões místicas. Mas esquecem, ou nunca aprenderam, que a presença de Deus também habita no simples, no pequeno, no cotidiano. E que seu ambiente, exatamente como é agora, pode ser um altar. Você não precisa de colunas de mármore, incenso ou cânticos celestiais para consagrar um espaço. O que transforma um lugar em altar é a consciência que o habita. Um quarto comum pode se tornar um santuário se o amor preencher seus pensamentos, se a gratidão colorir suas palavras, se a intenção guiar suas ações. Uma mesa se torna sagrada quando o pão é compartilhado com bênção. Um canto da sua casa pode ser um altar se você o dedicar, em silêncio ou em voz alta, à paz. Porque não é o lugar que o torna santo, é você. Você é quem pode ungir com presença a mesa onde trabalha, a cadeira onde senta, o limiar da sua porta, o caminho que percorre cada manhã. Onde você abençoa, Deus se manifesta. E isso, caro leitor, muda tudo. Os grandes sábios sabiam disso. Eles não esperavam cerimônias para honrar a vida. Tudo era motivo para consagrar. A água que bebiam, o fogo que acendiam, a semente que plantavam, o pão que amassavam, os sonhos que começavam ao anoitecer. Eles não viviam como se a vida tivesse momentos santos, mas como se toda a vida fosse santa. E assim deve viver quem deseja experimentar o céu na terra. Abençoar o cotidiano é trazer o eterno ao momento presente. É reconhecer que a casa que você habita, por mais humilde que seja, pode se tornar um templo se você escolher pensar com verdade, agir com bondade e falar com poder. Comece hoje. Não espere uma mudança de casa, uma decoração perfeita, o momento ideal. Comece abençoando seu espaço como ele é. Fique no meio do seu quarto e diga: consagro este lugar. Declaro que aqui habita a paz. Declaro que este espaço é preenchido pela luz de Deus, que envolve tudo e transforma toda energia em harmonia. Diga em voz alta ou em silêncio, se outros ao redor não entenderem. Não importa. A bênção não precisa de aprovação, apenas de convicção. Então, estenda essa bênção a cada canto. A cozinha onde você prepara comida, o banheiro onde limpa seu corpo, o lugar onde trabalha, mesmo que não ame, o transporte que usa, as ruas que percorre, o céu que vê da sua janela. Tudo pode ser altar se você olhar com olhos abençoados. Porque a bênção é contagiante. Onde uma alma consagra, o ambiente se remodela, não imediatamente no visível, mas no invisível. E, como já dissemos, o invisível é a matriz do visível. Vi pessoas que começaram a abençoar seu local de trabalho, mesmo hostil, e, em semanas, a atmosfera mudou. Colegas ficaram mais gentis, oportunidades surgiram. E, mesmo que nada mudasse fora, elas mesmas já não eram as mesmas. Porque o espaço se tornará um altar, e elas, sacerdotes de suas próprias vidas. Abençoar o cotidiano também te traz de volta ao presente. A mente tende a fugir do momento, a ruminar o passado, a temer o futuro, a rejeitar o agora como se fosse incompleto. Mas, quando você abençoa seu ambiente, está dizendo: isso, como é, contém Deus. Isso, como é, pode ser transformado. Isso, como é o lugar onde o Espírito pode agir. E então, sua alma para de fugir, fica presente. E, ao habitar na bênção, tudo começa a florescer. O que acontece quando você consagra seus objetos? Suas roupas se tornam vestimentas de paz, sua cama, um lugar de descanso profundo, sua comida, remédio, seu dinheiro, um canal de bem-estar. Porque o que você abençoa não é idolatria. Ao fazer isso,
Você reconhece que a bênção não está na coisa em si, mas na presença que flui através dela. Você não adora a matéria, honra o Espírito expresso por meio dela. E isso é consagração, ver o divino no cotidiano. Não é preciso fugir para o deserto, renunciar ao mundo. Basta aprender a habitá-lo com novos olhos, os olhos da alma, os olhos que abençoam. Hoje, você pode começar. Pegue sua xícara de café e diga: abençoo este momento. Que tudo que passar por minha boca, minhas mãos e minha mente hoje seja um canal de bênção para mim e para os outros. Faça isso diariamente, e verá como o mundo suaviza, clareia, ganha vida. Não porque você espera que o mundo seja melhor, mas porque você está fazendo do mundo um altar. Oração para tornar o cotidiano sagrado. Amado Deus, não espero por lugares santos, porque sei que você está onde eu estou. Hoje, consagro meu entorno, minha casa, minha mesa, minha voz, meu dia. Declaro que tudo que toco é tocado pela tua presença. Que minha casa seja um templo, minha palavra, incenso, minha rotina, oração, e toda a minha vida, um altar onde o céu desce. Amém. Capítulo 7. Abençoar antes de agir. Preparando o terreno invisível. A maioria das pessoas age primeiro e abençoa depois, se é que abençoa. Elas correm para o mundo para fazer, resolver, decidir, negociar, construir, competir. E, quando o caminho fica difícil, elevam uma súplica, muitas vezes nascida de urgência ou medo. Mas o verdadeiro trabalhador espiritual não vive assim. O verdadeiro discípulo do Cristo interior não começa nada sem antes tocar o plano invisível. Ele sabe que, antes de se mover no mundo exterior, deve semear na alma. Por isso, ele abençoa antes de agir. Abençoar antes de agir é preparar o terreno onde a ação vai criar raízes. É remover as pedras da dúvida, os espinhos do medo, as sombras da desordem. É declarar com autoridade: este caminho que vou trilhar já está alinhado com a ordem divina. Esta decisão que vou tomar já foi ungida com sabedoria. Este encontro que terei já está consagrado à paz. Abençoar antes de agir é mais que uma cortesia espiritual, é inteligência divina em ação. Porque, quando você abençoa o que ainda não aconteceu, está plantando uma vibração no campo do invisível. E esse campo, que sempre obedece à consciência, responderá criando condições harmoniosas, oportunidades claras, portas que se abrem sem esforço. Imagine o semeador. Ele plantaria em terra seca sem prepará-la? Jogaria sementes em um campo cheio de pedras? Esperaria uma boa colheita se não regasse, cuidasse, preparasse o solo? Não. Mas a alma moderna vive assim, agindo sem consciência, decidindo sem oração, correndo sem direção, e depois se perguntando por que colhe confusão, escassez ou conflito. O terreno invisível é a vibração mental e espiritual anterior a toda experiência. E você tem o poder de influenciar esse terreno antes de se mover. Como? Abençoando. Antes de uma conversa importante, diga: abençoo este diálogo. Declaro-o cheio de entendimento, clareza e boa vontade. Antes de assinar um contrato, diga: abençoo este acordo para que reflita a justiça divina para todos os envolvidos. Antes de ir ao trabalho, diga: abençoo este dia. Sabedoria, paz e provisão perfeita me acompanham. Antes de começar uma tarefa, diga: abençoo esta ação. Que ela seja guiada pela luz e que seu resultado glorifique o bem. Antes de cozinhar, de escrever, de ligar para alguém, de investir, de ensinar, de empreender qualquer coisa, sempre abençoe. Faça da bênção seu primeiro passo, e veja como tudo mais se alinha como se movido por mãos invisíveis. Muitos pensam que a bênção é uma reação, mas a bênção mais poderosa é a que vem antes. Ela age a partir da fé, não da correção. Planta antes de ver. Caminha dizendo: mesmo sem sinais, sei que o terreno está preparado porque eu o consagrei. Esse jeito de viver cria uma paz duradoura. Você não corre mais, não age por impulso, não decide na confusão. Porque sabe que o invisível lidera o caminho. A bênção precede o feito, e, quando o feito acontece,
é recebido como um convidado bem-vindo. Acompanhei almas que começaram a abençoar suas ações antes de iniciá-las, e suas vidas mudaram sem drama. Os clientes certos começaram a chegar, as decisões deixaram de ser tormento, conversas tensas começaram a fluir, portas que antes se fechavam sem explicação se abriram sozinhas. Não por mágica, mas por harmonia entre o interior e o exterior. Isso é viver como filho do reino. Não correr atrás das coisas, mas convidá-las com sua vibração. Não forçar resultados, mas plantá-los com bênção. E, mesmo que algo não saia como esperado, abençoar antes te dará a certeza de que tudo está trabalhando para seu bem maior. Porque, quando você age a partir da bênção, até os desvios são guiados, até os atrasos protegem, até os silêncios ensinam. Nenhuma ação é pequena demais para ser abençoada. Nenhum passo comum é indigno de consagração. Sua vida não precisa de mais velocidade, precisa de mais intenção. E a bênção é exatamente isso. Intenção elevada ao nível espiritual. A decisão de não se mover sem antes lembrar: sou um instrumento do bem, e onde eu agir a partir dessa consciência, o bem se manifestará. Viva assim, e verá sua vida deixar de parecer uma luta e começar a parecer uma dança. Leve, verdadeira, graciosa. Oração para preparar o terreno invisível. Senhor de toda ação, hoje não quero me mover por pressa, hábito ou medo. Hoje, abençoo meu caminho antes de trilhá-lo, minhas decisões antes de tomá-las, meus encontros antes que aconteçam. Declaro que o terreno invisível deste dia está cheio de luz, ordem e propósito. E que minha ação será uma semente frutífera em um campo já consagrado. Amém. Capítulo 8. O silêncio que abençoa. Oração sem palavras. Há uma bênção mais poderosa que a palavra mais eloquente, mais penetrante que o discurso mais bem elaborado, mais vibrante que qualquer frase aprendida: o silêncio. Consciente. A presença viva da alma que diz tudo sem dizer nada. Porque o silêncio, quando cheio de Deus, não é vazio, é plenitude. Não é ausência de som, mas presença pura. Não é omissão, mas uma linguagem invisível. E, quando esse silêncio é oferecido a partir do coração, da consciência desperta, da fé sem esforço, ele abençoa tudo que toca. O mundo moderno exaltou as palavras, o barulho, a ação constante. Vivemos cercados por um mar de vozes, mensagens, opiniões, explicações. E, sem perceber, esquecemos a linguagem original do espírito, o silêncio. Mas quem conheceu a bênção profunda nem sempre precisa falar. Às vezes, apenas se aquieta, se torna um templo. E, a partir desse lugar interior onde nada é dito, mas tudo é sentido, abençoa. Você já esteve perto de alguém cujo silêncio curava? Não deram conselhos, não tentaram consertar nada, não disseram vai ficar tudo bem. Foram apenas presentes, abertos, amorosos, sem julgamento. Esse tipo de presença é oração sem forma, bênção sem palavras, e talvez a mais transformadora de todas. Jesus, o grande mestre da consciência crística, antes de realizar suas obras mais brilhantes, se retirava para orar em silêncio. Ele não precisava falar o tempo todo. Sabia que há momentos em que a alma precisa se imergir na quietude, pois é ali que seu poder se renova. O silêncio não é para escapar, é para entrar. Não é para evitar o mundo, é para permeá-lo com uma vibração superior. E, quando o silêncio é cheio de Deus, mesmo que você não diga uma palavra, você está abençoando. Você abençoa com sua presença quando escolhe não reagir a partir do ego, quando decide não devolver violência com violência, quando escuta sem interromper, quando acompanha sem exigir, quando segura com o olhar, não com a língua. Esse silêncio fala pela alma, e sua voz é reconhecida por tudo que vive. Como cultivar esse silêncio abençoado? Primeiro, pare de temê-lo. O silêncio não vai te devorar, vai te mostrar o que está vivo em você. E isso pode ser desconfortável no início, mas é o primeiro passo para a cura. Segundo, crie espaço para ele. Mesmo que sejam 5 minutos por dia, sem distrações, sem propósito fixo. Apenas você e Deus, você e sua respiração.
você e esse vasto campo onde a alma escuta mais do que fala. Terceiro, habite-o com intenção, não com ansiedade, não esperando receber algo, mas apenas se treinando, como quem entra em um quarto fechado e diz: aqui estou. Não preciso falar. Meu silêncio já é oração. Minha quietude já é bênção. E, a partir desse estado, tudo muda. Porque, quando você sai desse silêncio, suas palavras estão cheias de paz, suas decisões têm mais clareza, seus gestos transmitem algo novo. Sua própria presença se torna remédio. O silêncio que abençoa não é reservado para monges ou místicos. Está ao alcance de quem deseja habitar em profundidade, mesmo no meio do barulho, do trabalho, da cidade. Você pode criar um santuário interior, um espaço onde se retira sem se mover, e de onde irradia bênção sem pronunciá-la. Porque o silêncio não precisa de palco, só de uma alma disponível. Vi relacionamentos se curarem sem ninguém pedir desculpas, apenas com o silêncio oferecido pela alma. Vi situações se desbloquearem após um momento profundo de quietude. Vi corações endurecidos começarem a amolecer, não por discursos, mas pelo contato invisível de uma presença abençoada. Uma presença que nada disse, mas disse tudo. Esse é o silêncio de que falo, não o imposto pelo medo, mas o oferecido com amor. Não o que esconde, mas o que revela. Não o que foge, mas o que transforma. Comece hoje. Faça do silêncio não apenas um descanso, mas uma bênção. Faça-o antes de falar, de responder, de julgar, de agir. E você sentirá algo se assentar, o ar mudar, a atmosfera suavizar, e você mesmo se tornar um canal para uma força que não precisa de som. Porque, quando a alma silencia em Deus, o mundo ouve sua bênção. Oração para abraçar o silêncio abençoado. Meu Pai, hoje não trago palavras. Não venho pedir, nem explicar. Quero apenas estar contigo em silêncio. Que este silêncio seja um altar, um incenso, uma oferta. Que minha mera presença abençoe onde quer que eu esteja. Onde eu silencio, que tu fales. E que essa fala sem palavras cure, eleve e transforme. Amém. Capítulo 9. Abençoar quem te feriu, quebrando o ciclo da dor. Abençoar quem você ama vem naturalmente. Abençoar quem você admira é fácil. Abençoar quem te ajudou, te apoiou, caminhou ao seu lado, é um ato que flui sem resistência. Mas há uma forma mais elevada, mais luminosa, mais libertadora de abençoar. Abençoar quem te feriu. Não porque eles merecem pela lógica do mundo, mas porque você merece estar livre. Cada vez que você guarda ressentimento, alimenta a ofensa, repete a cena dolorosa em sua mente, você se acorrenta ao passado. Você se liga, não só ao evento, mas à pessoa que o causou. E, nesse vínculo invisível, porém poderoso, você perde força espiritual, perde paz, perde energia criativa. Não porque o outro tem poder sobre você, mas porque, sem perceber, você está dando esse poder a ele. Mas, quando você decide abençoar, não como um gesto de piedade, nem como obrigação moral, mas como um ato de poder interior, algo muda profundamente. O ciclo da dor começa a se desfazer. Você deixa de ser vítima ou juiz. Não precisa mais de um pedido de desculpas. Não precisa que a história seja consertada como você esperava. Porque você fez algo maior, liberou a cena com amor. Abençoar quem te feriu não é aprovar o que fizeram. Não é negar sua dor, fingir que nada aconteceu. É, antes, olhar para a ferida e dizer: não quero mais carregar isso. Não quero mais viver do ressentimento. Não quero que minha alma seja definida por essa sombra. E então, você abençoa, não por dever, mas pelo desejo de ser livre. Quando você abençoa quem te machucou, está dizendo: eu reconheço que você também é uma alma. Não entendo suas ações, mas sei que a dor não se corta com mais dor. Abençoo sua existência, abençoo o que você ainda não vê, abençoo o que você pode se tornar. E, ao fazer isso, você se liberta deles, da história, e recupera a si mesmo, inteiro. Talvez tenha sido um pai que não soube te amar, uma mãe que repetiu feridas, um amor que te traiu, um amigo que virou as costas,
uma figura de poder que te humilhou, um estranho que marcou seu destino com violência. Quem quer que tenha sido, não precisa estar presente. Você não precisa procurá-lo ou reviver o evento em detalhes. O que importa é que você, na intimidade da sua alma, decida que não vai mais carregar o veneno de outra pessoa. E que seu remédio será a bênção. Ouvi muitos dizerem: não posso abençoá-los, o que fizeram foi demais. E eu respondo, com suavidade: você não abençoa porque eles merecem, abençoa porque você merece a cura. E, enquanto seu coração estiver habitado pelo ódio, não haverá espaço para a paz. O ressentimento é uma prisão que você tranca por dentro. A bênção é a chave que a abre. E mais, quando você abençoa quem te feriu, você interrompe uma corrente de dor que talvez atravesse gerações. O que você escolhe hoje? Amor. Em vez de vingança, liberdade em vez de culpa, não apenas te transforma, mas cura para trás e para frente. Sabe o que isso significa? Talvez sua alma tenha vindo a este mundo para isso. Ser o primeiro elo que não responde com sombra, o primeiro coração que não repete a velha história, o primeiro ser consciente que diz: abençoo, e aqui o ciclo termina. Como fazer isso? Não é preciso cerimônia, apenas disposição. Encontre um momento de calma, feche os olhos, traga à mente essa pessoa. Talvez doa, talvez você chore. Não importa. A alma sabe o que está escondido. Então, diga: não justifico o que aconteceu, mas não quero mais carregar essa memória com ódio. Eu te abençoo, entrego-te à luz. Declaro que você também tem o direito de ser redimido pelo amor. E declaro que estou livre, limpo, novo. Talvez precise repetir. Talvez, no início, não sinta. Mas, a cada vez que fizer, o nó se afrouxa. E, um dia, você acordará e perceberá que não dói mais da mesma forma. Você não precisa mais disso na sua história. Você se tornou outra pessoa. Abençoar quem te feriu é o ato mais radical de poder espiritual. O mais quieto, o mais curador, o mais revolucionário. Porque perdoar sem abençoar pode ser esquecer, mas perdoar com bênção é ressurreição. E a alma que ressurge da dor é a alma que pode abençoar o mundo inteiro. Oração para liberar pela bênção. Meu Pai, hoje não quero mais segurar essa ferida. Não quero viver do ressentimento. Não quero que o passado dite meu presente. Portanto, com tua ajuda, abençoo quem me machucou, não porque aprovo, mas porque quero ser livre. Eu os abençoo, os libero e me abro para uma nova vida. Declaro que o ciclo da dor termina em mim, e, em seu lugar, começa a paz. Amém. Capítulo 10. O poder de abençoar o passado. Libertação real, não simbólica. Muito se fala sobre curar o passado, deixá-lo para trás, fazer as pazes com o que foi. Mas a maioria das pessoas, mesmo as bem-intencionadas, permanece ligada às suas memórias, como se carregasse uma bagagem invisível que não ousa soltar por completo. Dizem que perdoaram, mas a dor continua ressurgindo. Dizem que acabou, mas a voz trava ao contar a história. Dizem que estão bem, mas a vida presente continua moldada por velhas feridas, por cenas que nunca ousaram transformar de verdade. Por quê? Porque esquecer não basta. Fingir que nada aconteceu não é suficiente. A verdadeira libertação do passado não é um ato mental, é espiritual. E esse ato começa quando você decide abençoar o que já foi. Abençoar o passado não é idealizá-lo. Não é dizer que tudo foi perfeito quando, na verdade, doeu, confundiu, desestabilizou. Abençoar o passado é reconhecer que, apesar de tudo, Deus nunca esteve ausente. Mesmo no momento mais escuro, havia uma centelha de propósito esperando ser vista. Mesmo o que você não entende pode ser transformado pela luz da sua consciência. Abençoar o passado é olhar para ele sem medo, sem raiva, sem culpa, e dizer: eu te abençoo. Não te nego, não te escondo, não te arrasto mais atrás de mim. Abençoo-te porque não quero mais ser a versão de mim que nasceu da dor. Abençoo-te porque mereço estar livre e porque, dentro de ti, finalmente vejo que havia também uma semente de bem.
Muitas pessoas repetem fórmulas de perdão ou tentativas de fechamento com boas intenções, mas sem poder emocional, porque ainda veem o passado como inimigo. E, enquanto isso acontece, a energia fica presa ali. O passado não curado vira um pântano da alma, uma zona escura onde nada floresce e da qual rastejam pensamentos, medos e desconfianças. Mas um passado abençoado vira adubo espiritual, vira entendimento, maturidade, uma base sólida para construir uma nova vida, livre das feridas do ressentimento. Vi pessoas transformarem completamente seu presente ao abençoarem de verdade um evento traumático, uma perda, uma traição, uma infância dura, uma experiência de abandono ou vergonha. Não porque superaram, mas porque abraçaram com uma luz maior, a luz da bênção. Você pode fazer isso, não importa quão distante ou profunda seja essa memória, não importa se achava que já a aceitou. Se seu presente parece limitado, há algo que ainda não foi totalmente liberado. E, para liberá-lo, você não precisa reviver a dor, precisa vê-la com novos olhos. Feche os olhos, respire, deixe a memória vir. Aquele momento, aquele nome, aquela cena. Talvez esteja embaçada, talvez muito clara. Não lute contra ela, apenas observe. E então, diga com uma voz interior firme e compassiva: abençoo essa memória. Abençoo quem eu era então. Abençoo aqueles que não souberam me amar. Abençoo o que não entendi. Abençoo o que perdi e o que me trouxe até aqui. Declaro que não há condenação. Declaro este passado redimido, e agora ele se torna a semente de um futuro cheio de paz. Faça isso quantas vezes precisar. No início, pode haver resistência. Seu ego vai querer dizer: não, isso foi demais, você não pode abençoar algo assim. Mas sua alma sabe: sim, você pode. Sim, é necessário. Sim, é possível. Porque você não está abençoando a partir da mente, está abençoando a partir do espírito, do lugar onde nada está quebrado, nada está perdido, nada está separado de Deus. Abençoar o passado também é se libertar da culpa. A culpa é um veneno sutil, às vezes disfarçado de humildade, às vezes camuflado em frases como: eu causei isso, eu falhei, não fiz o suficiente. Mas nada de bom cresce na culpa. A verdadeira humildade não diz: a culpa é toda minha. Ela diz: peço perdão, abençoo o que vivi e me abro para uma nova versão de mim. Quer viver uma vida plena? Comece fechando com amor tudo o que ficou aberto, não com ressentimento, não com repressão, mas com bênção. Porque, enquanto o passado for um campo de batalha, seu presente será uma trincheira. E, enquanto você o negar ou enfrentar com raiva, continuará gastando energia para se defender de algo que já aconteceu. Mas, se um dia você parar e dizer: isso também pode ser abençoado, você mudou a história. Então, o passado para de doer e começa a servir. O passado é um livro que você não pode reescrever, mas pode reler com novos olhos. E, nessa releitura, descobrir belezas escondidas, mãos invisíveis que te guiaram, anjos que apareceram sem você perceber. E acima de tudo, uma presença que nunca partiu. Oração para liberar o passado com bênção. Pai eterno, carreguei este passado como se fosse uma cruz, como se seu peso definisse minha vida. Mas hoje o vejo diferente. Hoje o abençoo, não para justificá-lo, mas para libertá-lo. Abençoo minha história, minha dor, meus erros, minha inocência e minha sombra. Abençoo tudo o que foi e declaro que não me acorrenta mais. A partir de hoje, meu passado é solo fértil para um novo presente e um futuro luminoso. Amém. Capítulo 11. Abençoar seu corpo. O templo ouve sua voz. Seu corpo não é um acidente. Não é uma máquina sem alma, nem uma prisão, nem uma punição. Seu corpo é o templo vivo do Espírito, o instrumento sagrado pelo qual sua alma se manifesta no mundo visível. Cada célula, cada órgão, cada músculo, cada osso foi formado por uma inteligência superior. E, mesmo que muitas vezes você o tenha negligenciado, ignorado ou até amaldiçoado com seus pensamentos, seu corpo ainda responde fielmente à sua voz. Sim, o corpo escuta.
Escuta não apenas o que você diz em voz alta, mas tudo o que você pensa, sente, repete em silêncio quando ninguém mais ouve. Quando você diz, estou cansado deste corpo, ele ouve. Quando diz, essa dor sempre volta, ele registra. Quando se olha no espelho com desprezo, seu corpo toma isso como uma ordem. E, quando você o abençoa, mesmo com palavras simples, mesmo sem entender completamente, o corpo começa a florescer. Porque não é o corpo que produz dor, tensão ou doença. É a consciência, por meio de ideias, julgamentos e emoções, que molda sua condição. E, se você aprender a falar com ele com amor, fé, paciência e poder, esse templo sagrado se realinha com seu projeto original, harmonia. Acompanhei muitas almas que odiavam seus corpos. Algumas por causa da forma, outras pelos sintomas, outras pela história. E, em todas, havia um fio comum. O corpo deixará de parecer um lar. Tornará-se um inimigo, um objeto de vergonha, um lugar de frustração. Mas o corpo não precisa de perfeição para ser amado, só precisa ser abençoado. E como abençoar o corpo? Não é necessária técnica complicada, apenas presença e verdade. Toda manhã, ao acordar, coloque as mãos sobre o peito e diga: abençoo meu corpo. Abençoo este coração que bate fielmente. Abençoo meus pulmões que me conectam à vida. Abençoo meus pés que me carregam. Abençoo meus olhos que buscam a luz. Abençoo minhas mãos que servem. Abençoo tudo o que sou, até o que ainda me custa amar. Declaro a saúde perfeita como minha herança divina, e que cada célula agora responde à vibração do amor. Faça isso sem esperar milagres imediatos. Faça como quem rega uma planta todos os dias. Porque o corpo não precisa de um discurso, precisa de uma presença que o consagre. Lembre-se, a doença não é o inimigo. Às vezes, é um sinal, um chamado, uma oportunidade para mudar a vibração. A verdadeira humildade não diz: eu causei isso, sou culpado. Ela diz: peço perdão, abençoo o que vivi, e me abro para uma nova versão de mim. Quer viver uma vida plena? Comece fechando com amor todas as feridas abertas, não com ressentimento, não com repressão, mas com bênção. Porque, enquanto o passado for um campo de batalha, seu presente será uma trincheira. E, enquanto você o negar ou enfrentar com raiva, continuará gastando energia para se defender de algo que já aconteceu. Seu corpo é um templo, sua consciência é o sacerdote, sua palavra é o incenso. Que não passe um dia sem que o templo ouça sua voz. E que essa voz diga: obrigado, meu corpo, você é uma expressão de amor, e eu te abençoo. Oração para consagrar o corpo. Amado Pai, hoje reconheço que meu corpo não é um erro, nem uma punição, nem um fardo. É teu templo vivo, e eu o abençoo. Cada célula, cada órgão, cada osso agora responde à tua ordem perfeita. Declaro que meu corpo é saúde, paz e harmonia, e que cada pensamento amoroso é agora remédio correndo pelo meu sangue. Obrigado por este templo, por esta forma, porque já estou me curando. Amém. Capítulo 12. Abençoar dinheiro, casa e comida. Consagrando o material sem idolatrá-lo. Muitos acreditaram, e alguns ainda acreditam, que para viver uma vida espiritual é preciso rejeitar o mundo material, que para se aproximar de Deus é necessário se afastar de todas as posses, todo conforto, toda provisão visível. Que a pobreza é sinônimo de humildade, e que abençoar dinheiro, comida ou sua casa é se desviar do caminho divino. Mas isso não é espiritualidade, é confusão. A matéria não é inimiga da alma. A matéria é um veículo, um símbolo, uma forma temporária do eterno. E, como tal, pode ser usada com amor ou com medo, com fé ou com ganância, com gratidão ou com culpa. A matéria não corrompe se a alma está desperta. O que corrompe é o apego, a idolatria, a ignorância, acreditar que o dinheiro é um Deus, ou que a casa é o refúgio final. Não venho te dizer para renunciar ao que você tem. Venho te lembrar que tudo o que você possui pode ser consagrado. E, quando você abençoa o material com consciência, você o purifica do ego e o transforma em um canal de bem.
Abençoar o dinheiro não é idolatrá-lo, é reconhecê-lo como energia neutra, um símbolo de troca, uma ferramenta de expressão. O dinheiro em si não é bom nem mal. É o que você faz com ele e o que acredita sobre ele que determina seu poder em sua vida. Se você repete que dinheiro é sujo, que divide, que te separa de Deus, então você o afasta da sua experiência ou o atrai com conflito. Mas, se começa a abençoá-lo com clareza, gratidão e propósito, o dinheiro se torna um servo do bem. Quando o dinheiro chegar às suas mãos, mesmo que seja pouco, diga: abençoo este dinheiro. Declaro um canal da provisão divina. Não o idolatro, mas também não o rejeito. Abençoo porque me ajuda a expressar amor, sustentar minha vida e compartilhar com outros. Ao abençoá-lo, você o liberta de todos os fardos mentais negativos, e verá como o fluxo muda. Porque o universo não responde às suas palavras isoladas, responde à sua vibração. E, quando o dinheiro é abençoado, ele não vem mais da ansiedade, mas da lei. Abençoe também sua casa. Sua moradia, seja grande ou pequena, alugada ou própria, simples ou decorada, é o espaço onde sua alma se desdobra. Não é apenas um lugar físico, é uma extensão vibracional da sua consciência. E, como tal, deve ser consagrada. Caminhe pelos cômodos e diga: abençoo este espaço. Declaro que aqui habitam paz, harmonia, abundância e amor. Cada canto é agora um templo, não porque é luxuoso, mas porque o preencho com presença. Limpe com intenção, organize com amor, faça do silêncio seu incenso e da gratidão seu altar. E sua casa, por mais simples que seja, responderá. Tornar-se-á mais leve, mais quente, mais viva. Porque a matéria responde à alma que a habita. E não esqueça sua comida. Não a consuma como se fosse apenas mais uma rotina. Abençoe cada mordida. Não importa se é um banquete ou uma sopa simples. Quando a comida é abençoada, transforma-se em remédio. Antes de comer, pause por um momento. Não precisa de uma oração longa, apenas diga: abençoo este alimento. Declaro que ele nutre meu corpo e eleva meu espírito. Que cada partícula traga vida, saúde e energia. Faça isso com o café da manhã, com a fruta, com o chá. Faça mesmo quando estiver sozinho, especialmente quando estiver sozinho. Porque então você verá como o ato mais comum se torna sagrado. Abençoar o material não é renunciá-lo, é libertá-lo. É reconhecer que tudo que passa por suas mãos pode ser um canal de bem, se você assim decidir. O dinheiro não é seu mestre. Você não é escravo da casa ou da comida. Você é quem consagra, quem torna o comum divino. E, quando faz isso, a matéria para de te dominar e começa a te servir. Há quem ore muito, mas amaldiçoe suas finanças. Há quem medite por horas, mas coma com pressa e reclamação. Há quem fale de Deus, mas viva em ambientes caóticos e escuros. Isso não é espiritualidade, é fragmentação. O espiritual não está separado do material. Tudo é um quando a alma o integra. Então, não fuja do mundo, abençoe-o. Não despreze as formas, consagre-as. E verá como o visível começa a refletir a perfeição do invisível. Não espere ter mais para abençoar. Abençoe o que tem, e ele se multiplicará. Não espere a casa perfeita. Torne a casa que você já tem perfeita com sua presença abençoada. Não espere comer o que sonha. Faça do que come agora um milagre na sua língua. Porque a abundância não começa no banco, no prato ou nas paredes, ela começa na sua consciência, e a bênção é a chave. Oração para consagrar o material. Pai de tudo que é visível e invisível, hoje reconheço que o material não está separado de ti. Abençoo o dinheiro que manejo, a casa que habito, a comida que consumo. Declaro que tudo ao meu redor é agora um canal da tua presença. Não me apego, não me perco, apenas abençoo. E, ao fazer isso, consagro toda a minha vida à luz. Amém. Capítulo 13. O mundo inteiro é oração. Vivendo em estado de bênção contínua. Chega um momento no caminho espiritual em que a alma não vê mais a oração como um ato isolado, algo feito de vez em quando,
em silêncio ou na necessidade. Ela começa a perceber que toda a vida pode se tornar uma oração, não uma oração de palavras, mas uma vibração constante. Não uma oração falada, mas uma oração vivida. Esse estado é possível e é o destino natural de quem aprendeu a abençoar. Porque, quando você abençoa de forma consistente, consciente e verdadeira, chega um momento em que não abençoa mais com esforço, você abençoa com seu próprio ser. Viver em estado de bênção contínua não significa negar a dor do mundo. Não é fechar os olhos para o sofrimento, nem fingir que tudo está bem quando não está. É muito mais profundo que isso. É caminhar pela vida com um olhar tão elevado, tão enraizado em Deus, que, mesmo vendo a ferida, você também vê a possibilidade de cura. Mesmo diante do caos, você sabe que a ordem já está a caminho. Mesmo ouvindo más notícias, você mantém dentro de si um espaço de luz que não se apaga. E, desse espaço, você abençoa, não com discursos, não com frases vazias, mas com sua presença. Viver assim é entender que você é a oração. Você é o ponto onde o céu toca a terra. Você é o canal pelo qual Deus pode se manifestar no cotidiano. Não é preciso realizar milagres, pregar ou buscar reconhecimento. Tudo o que é necessário é viver a partir da bênção. Você abençoa ao escutar sem julgamento. Abençoa ao falar com bondade. Abençoa ao caminhar com atenção. Abençoa ao pausar com gratidão. Abençoa ao olhar com compaixão. Abençoa ao trabalhar com alegria. Abençoa ao pensar com verdade. E, assim, seu dia inteiro, desde o momento em que acorda até a hora de dormir, se torna uma oração encarnada. Conheci almas que falavam pouco de Deus, mas cujo jeito de olhar, se mover, ser, era pura bênção. Pessoas simples, invisíveis para o mundo, mas cujos passos deixavam rastros de paz. E também vi aqueles que recitavam muitas orações, mas amaldiçoavam com os olhos, julgavam com a mente, separavam com suas palavras. A verdadeira oração não precisa de aprovação externa. A bênção autêntica não faz barulho, mas transforma. Se você escolher viver assim, o mundo responderá. As plantas da sua casa crescerão mais fortes, as pessoas se acalmarão ao seu redor, as crianças vão querer se aproximar, os doentes se sentirão mais leves com você por perto, portas se abrirão onde antes se fechavam, sincronicidades te acompanharão. Não porque você é especial, mas porque se tornou coerente com a fonte. E, quando você se torna oração, o universo te reconhece como um de seus canais vivos. Você consegue imaginar uma vida assim? Onde você não precisa dizer, vou orar, porque tudo o que você faz já é oração. Cozinhar com bênção, limpar com bênção, amar com bênção, decidir com bênção, se despedir com bênção, dormir com bênção. Não como obrigação, não como ritual, mas como a respiração natural da alma. E, quando algo te abalar, porque sempre haverá provações, você não reage a partir da sombra. Em vez disso, para e diz, isso também posso abençoar. Isso também faz parte da dança. Isso também me convida a orar com minha presença. Viver em estado de bênção contínua é viver com a alma desperta. É estar no mundo sem se perder nele. É manter a visão do reino, mesmo que sua existência seja esquecida. E fazer isso não por luta, mas por certeza. A certeza de que, cada vez que você abençoa, mesmo que ninguém veja, está sustentando o tecido invisível do mundo. Sua vida não precisa ser espetacular, só precisa ser verdadeira. E toda vida verdadeira é, em si, uma oração. Faça de si mesmo um campo vibracional onde outros possam descansar, onde os pensamentos sejam purificados, onde o amor não seja apenas falado, mas respirado. Faça da sua vida uma bênção ambulante. Oração final para viver em bênção contínua. Pai eterno, não quero mais separar o divino do cotidiano. Quero que tudo o que sou seja oração em movimento. Que meus gestos abençoem, que meu silêncio abençoe, que meu olhar abençoe. Que toda a minha vida seja um canal da tua paz. Onde eu estiver, que haja luz. Onde eu caminhar, que a paz brote. Onde eu viver, que o mundo se sinta amado. Amém. Capítulo 14. Abençoar o futuro. Plantando a semente do que ainda não é.
O futuro pode parecer um mistério, um horizonte distante cheio de incertezas, esperanças frágeis ou medos disfarçados. Muitos o encaram com ansiedade, tentando controlá-lo com planos rígidos, ou com receio, evitando pensá-lo para não se decepcionar. Mas o futuro não é algo que você deve temer ou forçar. É um campo espiritual que pode ser preparado, cultivado e abençoado. Quando você abençoa o futuro, não está tentando prever o que virá, nem manipulá-lo para atender seus desejos. Você está, sim, plantando sementes de luz no terreno invisível do amanhã, confiando que o que crescerá será guiado pela ordem divina. Abençoar o futuro é um ato de fé criativa. É reconhecer que, assim como o passado e o presente carregam a presença de Deus, o que está por vir também já está sob sua luz. É declarar que, independentemente do que os olhos humanos possam prever, o futuro é um espaço onde o bem pode se manifestar, onde a harmonia pode florescer, onde a verdade já está operando. Quando você abençoa o que ainda não é, você remove as barreiras do medo, dissolve as nuvens da dúvida e abre espaço para que o Espírito molde o que está por vir. Não é sobre imaginar um futuro perfeito, mas sobre confiar que, ao abençoá-lo, você o alinha com a perfeição que já existe no plano espiritual. Como abençoar o futuro? Não é preciso vislumbrar cada detalhe ou saber o que acontecerá. Basta parar, respirar e, com a alma aberta, dizer: abençoo o meu futuro. Declaro que cada dia que vem está cheio da tua paz, da tua sabedoria, da tua abundância. Declaro que cada passo que darei será guiado pela tua luz, e que tudo o que chegará será uma expressão do teu amor. Faça isso com a simplicidade de quem planta uma semente, sabendo que não controla o vento ou a chuva, mas confia no solo fértil da criação divina. Você pode abençoar o futuro do seu trabalho, dos seus relacionamentos, da sua saúde, dos seus sonhos. Antes de planejar, antes de se preocupar, antes de duvidar, abençoe. Diga: abençoo o caminho que ainda não vejo. Abençoo as portas que se abrirão. Abençoo as oportunidades que ainda não conheço. E agradeço porque sei que tudo já está sendo preparado. Esse ato de bênção não é uma tentativa de evitar desafios. O futuro trará provações, como sempre trouxe, mas, quando você o abençoa, essas provações não chegam como pesos, mas como mestres. Elas não aparecem como caos, mas como convites para crescer. Vi pessoas que, ao começarem a abençoar seus amanhãs, encontraram paz onde antes havia ansiedade. Um homem, temeroso de perder o emprego, começou a abençoar seu futuro profissional, dizendo diariamente: abençoo meu trabalho e declaro que ele está sob a ordem divina. Semanas depois, não só manteve seu cargo, como recebeu uma promoção inesperada. Uma jovem, insegura sobre seu futuro amoroso, passou a abençoar seus relacionamentos vindouros, e, aos poucos, encontrou clareza e confiança para atrair conexões verdadeiras. Esses resultados não são mágica, são a lei espiritual em ação. Quando você abençoa o futuro, você o prepara para refletir a luz que você emite. Mas cuidado! Abençoar o futuro não é projetar seus desejos egóicos. Não é dizer: quero que seja assim. É, antes, soltar o controle e confiar na inteligência divina. É falar como quem sabe que o futuro não é um vazio a ser temido, mas um presente a ser recebido. E, para recebê-lo bem, você deve prepará-lo com amor. Não deixe que o medo dite suas palavras sobre o amanhã. Não diga: e se tudo der errado? Em vez disso, diga: abençoo o que virá, porque sei que o bem está sempre presente. Essa é a voz da fé, a voz que cria, a voz que alinha o invisível com o visível. Abençoar o futuro é também um ato de gratidão antecipada. É dizer obrigado antes de ver, porque você sabe que o que está por vir já carrega a marca do amor divino. E, quando você vive assim, o futuro deixa de ser uma ameaça e se torna uma promessa. Você para de correr atrás do tempo e começa a caminhar com ele, sabendo que cada momento que chega já foi tocado pela sua bênção. Então, comece hoje. Antes de dormir, abençoe o amanhã. Antes de um novo projeto, abençoe seu desenrolar. Antes de uma mudança, abençoe o desconhecido. E veja como o futuro responde,
não com pressa, mas com harmonia. Oração para abençoar o futuro. Pai de todo o tempo, hoje abençoo o futuro que me espera. Declaro que cada dia que virá está cheio da tua luz, da tua paz, do teu propósito. Abençoo o que ainda não vejo, confio no que ainda não entendo, e agradeço porque sei que tudo está sendo preparado pelo teu amor. Que meu futuro seja um reflexo da tua verdade. Amém. Capítulo 15. Abençoar os outros. O poder de ver a luz onde parece haver sombra. Abençoar os outros não é apenas um gesto de bondade, é um ato de visão espiritual. É escolher enxergar a centelha divina em cada pessoa, mesmo quando suas ações parecem obscurecê-la. É reconhecer que, por trás de comportamentos, erros ou conflitos, há uma alma que, em sua essência, é perfeita, criada à imagem do amor divino. Quando você abençoa os outros, não está ignorando suas falhas ou aprovando o que fizeram. Está, sim, afirmando a verdade mais profunda sobre eles, uma verdade que, muitas vezes, eles próprios esqueceram. E, ao fazer isso, você não apenas os eleva, mas também se eleva, porque a bênção que você oferece retorna a você como um eco de luz. Abençoar os outros é fácil quando eles te tratam com carinho, te respeitam, te apoiam. Mas o verdadeiro poder da bênção se revela quando você abençoa aqueles que te desafiam, que te julgam, que parecem estar em um caminho oposto ao seu. É nesses momentos que a bênção se torna um ato de coragem espiritual. É quando você escolhe dizer: eu vejo a luz em você, mesmo que você não a veja. Eu abençoo a alma que você é, mesmo que suas ações me confundam. Esse ato não muda apenas a relação entre vocês, mas transforma o campo energético que os conecta. Ele dissolve tensões invisíveis, amolece corações endurecidos e abre espaço para que a verdade se revele. Como abençoar os outros? Não é necessário conhecê-los profundamente ou estar em sua presença. A bênção não depende de proximidade física, mas de intenção pura. Pause por um momento, traga à mente a pessoa, seja um familiar, um colega, um estranho que cruzou seu caminho, até mesmo alguém que te magoou. Feche os olhos, se puder, e diga em silêncio ou em voz baixa: eu te abençoo. Declaro que a luz de Deus brilha em você. Abençoo seu caminho, sua paz, seu despertar. Que o amor que você é se manifeste plenamente. Não é preciso sentir algo grandioso enquanto faz isso. O que importa é a clareza da sua intenção e a fé de que sua palavra carrega poder. Você pode abençoar o motorista que te fechou no trânsito, o chefe que foi injusto, o amigo que se afastou, o vizinho que reclama. Abençoe sem esperar que eles mudem, sem esperar reconhecimento, sem esperar nada em troca. Porque a bênção não é uma negociação, é um presente, para eles e para você. Vi transformações extraordinárias quando as pessoas começaram a abençoar os outros com consistência. Uma mulher, que vivia em conflito com uma colega de trabalho, começou a abençoá-la diariamente, dizendo: abençoo sua paz, abençoo sua clareza, abençoo nossa harmonia. Sem nenhuma conversa direta, a colega começou a se aproximar, a tensão diminuiu, e a relação se transformou em respeito mútuo. Um homem, afastado da família por anos, passou a abençoar seus parentes em silêncio, e aos poucos, portas de reconciliação se abriram. Isso acontece porque, quando você abençoa, você não está apenas enviando palavras ao vento. Está emitindo uma vibração que toca o coração espiritual do outro, mesmo que ele não perceba. E essa vibração, por ser alinhada com a verdade divina, sempre encontra um caminho para se manifestar. Mas há um segredo maior aqui. Abençoar os outros é também abençoar a si mesmo. Cada vez que você escolhe ver a luz em alguém, você fortalece sua própria visão espiritual. Cada vez que você abençoa, você purifica seu coração de julgamentos, ressentimentos e separação. Você se torna um canal mais claro para o amor divino. E, quando você vive como um canal, o mundo ao seu redor começa a refletir essa clareza. As pessoas respondem, não porque você as mudou, mas porque você mudou a forma como as vê. E, ao mudar sua visão, você muda o que experimenta. Não espere que os outros sejam perfeitos para abençoá-los. Não espere que eles peçam perdão, que reconheçam seus erros,
que se alinhem com seus valores. Abençoe porque você sabe quem eles são em essência, filhos de Deus, como você. Abençoe porque, ao fazê-lo, você está afirmando a verdade do universo. Que o amor é a força suprema, que a luz está sempre presente, que a paz é possível. E, ao abençoar os outros, você se torna um farol dessa luz, iluminando não apenas o caminho deles, mas também o seu próprio. Oração para abençoar os outros. Meu Pai, hoje escolho ver a tua luz em cada pessoa que cruzo. Abençoo aqueles que me amam e aqueles que me desafiam. Abençoo suas almas, seus caminhos, seus despertares. Declaro que tua verdade brilha em cada um, mesmo onde a sombra parece reinar. Que minha bênção seja um canal do teu amor, e que, ao abençoar, eu também seja abençoado. Amém.